Você já percebeu que alguns vendedores batem meta todos os meses, performam em grande estilo. Já outros, meu Deus, só misericórdia, andam se arrastando. Hoje eu vou compartilhar com você um erro comum que trava cerca de 80% dos vendedores. E como se livrar disso? Se você é vendedor ou lidera uma equipe de vendas, fica comigo até o final. Eu vou compartilhar contigo 3 passos simples para mudar esse jogo. Mas aproveita, te inscreve, ativa o sininho, curte aí para poder somar com a gente, para poder... É uma troca. Eu vou te trazer informações preciosas. O mínimo que eu peço de você é que você se inscreva no canal, curta e ativa aí as notificações para você estar atento a esses conteúdos riquíssimos que eu vou compartilhando. Vamos lá! Primeiro ponto que difere um vendedor que bate meta todos os meses do que não consegue alcançar os seus objetivos é a mentalidade. O vendedor precisa ter uma mentalidade vencedora. Ele precisa ter ambição, ele precisa sonhar grande, ele precisa entender que se for ó céus, ó azar, e se fizer de coitadinho, isso não dá certo. Até porque vendas exige compromisso, exige resiliência, exige dedicação, exige foco, exige garra, exige energia. Então você tem que ter uma mentalidade campeã, uma mentalidade voltada para o sucesso, uma mentalidade voltada para o crescimento. Então, trabalhe a sua mente. Segundo ponto, um método. Você precisa ter um método, clareza no que vai fazer. Desde o método lá da prospecção, começando pelo seu cliente ideal até o fechamento. Você não vai para o campo de batalha de qualquer jeito. Você tem que ir com método, você tem que ir com uma estratégia. Imagina um soldado indo para uma guerra com uma faquinha de cortar pão. Não vai dar certo. Isso é a mesma coisa do vendedor querendo ir para o campo de batalha, querendo vender sem entender nada sobre o perfil do cliente ideal, sem entender sobre prospecção, sem entender sobre apresentação, argumentação, fechamento, lidar com as objeções, saber fazer perguntas inteligentes, perguntas estratégicas para extrair informação do cliente, para poder atender melhor o cliente, suprir as necessidades do cliente, levar aquilo que o cliente de fato está buscando. Então, você precisa entender sobre isso. Então, precisa ter um método, habilidade. E o terceiro, ação massiva. Você precisa saber jogar com os números, entender a lei das médias. Eu vejo alguns vendedores que não entendem as leis das médias. O que eu quero dizer com isso? Ele não sabe quantos clientes ele precisa atender para poder fechar uma venda. Isso é importante. Às vezes você vai ter que fazer 10 ligações para agendar 5 visitas, para fazer 3 atendimentos, para ter 2 interessados para fechar uma venda. Ou seja, de 10 para uma venda. Isso é saber jogar com os números. Quando você sabe jogar com os números, sei lá, vamos supor que sua meta é fazer 5 vendas esse mês. O que você precisa fazer? Tem que ir lá na outra ponta. Quantas pessoas eu preciso atender? Se são 5 vendas e de cada 10 atendimentos eu tiro uma venda, são 50 atendimentos e você vai trabalhar em cima disso. Quantos atendimentos eu consigo fazer por dia? Quantos eu vou fazer por semana, por quinzena e por mês? Isso sim é saber trabalhar com os números, saber trabalhar com as médias. Isso difere um vendedor que bate meta todos os meses para aquele que não consegue alcançar os seus objetivos. Ele entende esses 3 pilares, ele tem a mente programada para o sucesso, para o avanço, para o crescimento. Ele tem um método para poder aplicar todos os dias e ele entende a lei das médias, ele entende os números dele, ele sabe o que ele precisa fazer, quantos atendimentos, e aí vai, já falei sobre isso, ele domina isso. Eu tenho certeza que se você dominar esses 3 pilares, você vai para um outro patamar nas vendas. Certeza. Melhor, não é só nas vendas não, viu? É na vida. Mentalidade, habilidade, ação massiva. O que eu estou compartilhando com você aqui não é algo, não é uma teoria que eu acho, ou que eu vi em um curso, ou que eu li em um livro, não. Isso vai além. Foi uma vivência, foi colocado em prática. 80% dos vendedores que eu tive a oportunidade de liderar que não estavam batendo meta, travavam nesses 3 pilares. E eu ajudei eles nesses 3 pilares. E hoje são pessoas prósperas. E eu não estou falando de 1, 2, 3, 4, não. Estou falando de dezenas, de centenas de vendedores que eu pude somar e compartilhar com eles esses 3 pilares. Transformaram suas vidas. E se esse vídeo fez sentido para você, mais uma vez eu te peço, curte, te inscreve, compartilha e deixa nos comentários aí o que mais te chamou a atenção. Isso me ajuda a produzir mais conteúdos direcionados para você, para poder somar contigo e que a gente possa viver a prosperidade através das vendas. Bora vender?